Oi, oi. Acho que tá funcionando, hein? Tem até microfone. Então, eu resolvi trazer vocês pro Jardim Botânico para esse terceiro vídeo, porque eu acho que no último eu fiquei reclamando muito, que eu tava cansada. E acho que é uma forma, assim, de redenção vir pro Jardim Botânico. É um dos meus lugares preferidos. É a primeira vez que eu tô gravando, assim, fora de casa, né? Então tem vários desafios, tô com um pouco de vergonha. Tem pessoas que passam, né, que dão uma olhada. Também tem uns bichinhos. Tinha uma garça voando aqui. Eu realmente acho que vai ser muito legal se elas voarem e aparecerem no vídeo. Espero que elas não derrubem o tripé, mas se acontecer isso também acho que vai ser interessante, um efeito especial. E é, cara, eu amo o Jardim Botânico, essa é a verdade. É um dos meus lugares preferidos no Rio de Janeiro. Não sei se eu já falei isso, mas como eu tô nervosa, eu tô com a minha concentração e atenção um pouco abalada, mas é isso. Eu acho que gravar na praia vai ser muito pior, ou não, né? É... Então vamos lá. Eu acho que é importante fazer um pouco de resumo em relação ao conteúdo passado, porque acho que ele é bastante denso e não acho que ficou muito explicado, ou pelo menos não ficou tão óbvio a aplicação, sabe, do que estava exposto ali. Então acho que eu vou gastar assim um pouco de tempo aqui fazendo um resumo do que foi abordado no vídeo passado. Então, assim, eu comecei falando de uns nãos, né, que eu levei durante a prática de contato e improvisação. E eu comecei a fazer essa análise. Tá, e antes de começar nesse resumo, eu acho que tem uma outra coisa que eu quero explicar, que é sobre por que eu tô me expondo, assim, né? Por que eu exponho os meus processos? Primeiro, porque eu não posso expor os processos dos meus pacientes barra clientes. Então, eu vou me expor, porque eu acho que tem uma. Tem algo aí, sabe? Tem algo aí que eu posso usar, que eu posso demonstrar de forma mais empírica, né? Tem esse modo de conhecimento que vem pelo que você experimenta. Então, eu quero que as coisas conceituais que eu trago da psicologia, elas possam ser demonstradas aqui a partir de uma aplicação dentro do vivenciado também. E aí eu tenho que falar da minha vida, né? Porque é onde eu vivencio. É do que eu tenho autorização máxima e autoridade para falar. Então, essa exposição, ela tem muito essa função, tá? E aí eu comecei, né, no vídeo passado falando dessa experiência dos nãos que eu levei. E tentando analisar a partir do que a Sueli Ronick traz, de como que existe uma produção inconsciente do desejo que produz determinadas realidades. Então, assim, a minha pergunta foi: que tipo de desejo, que tipo de modo de produção inconsciente do desejo eu estava fazendo que criou aquela realidade daqueles nãos para mim? E aí eu acho que assim, o meu convite é esse, né? Pega uma situação em que você criou determinada realidade e vamos olhar pro que estava inconsciente ali. Que tipo de modo de produção do desejo estava inconsciente naquela situação? Porque no vídeo passado, né, eu consigo falar um pouco sobre como que existia ali um desejo inconsciente meu muito mais de mandar do que de dançar, né. Por mais que eu estivesse dançando, por mais que, conscientemente a minha escolha fosse dançar, de uma forma muito inconsciente, eu estava querendo mais mandar na situação, né.
E aí, enfim, no vídeo passado eu faço todo uma exposição sobre por que que eu estava querendo mais mandar, né, em que eu falo sobre o meu cansaço mesmo diante de algumas coisas. E aí eu falo que tudo bem esse cansaço, mas o que não tá tudo bem é diante do meu cansaço, eu querer meio que trazer, né, as coisas para o meu lado, sem que os outros necessariamente queiram vir, né, para esse lugar que para mim é muito satisfatório, né. O fato de ser muito satisfatório para mim não necessariamente significa que é satisfatório para o outro. Então tem essas constatações ali, né, naquele primeiro naquele vídeo passado, que é o segundo vídeo na real. E e aí, a partir dessa constatação, desses nãos e da investigação de que modos de produção inconsciente do desejo estavam pulsando ali, acho que a gente já pode também seguir para um outro lugar, né, que é a necessidade da pausa, porque eu também entendi que se eu tivesse conseguido parar para ouvir o que estava acontecendo, eu teria condições de criar alguma coisa diferente. Ou talvez nem necessariamente de criar de forma, assim, ativa, mas só o fato de você estar no modo mais receptivo, muitas vezes você não precisa nem de criar, você só precisa de se relacionar de maneira mais, consciente com o que de fato tá colocado, tá posto, né. Às vezes não é sobre você criar, é sobre você se relacionar com o que tá posto, só que para você conseguir, enxergar o que tá posto, muitas vezes você precisa de sair de um certo automatismo e criar algum tipo de recepção. E isso eu chamei de não lugar. Esse lugar em que você não tá nem puxando o outro para o seu lado e nem indo na direção do outro, mas um lugar em que você consegue fazer uma espécie de mediação. E daí a dança vir daí, né, desse lugar em que não é propriamente nem seu, nem propriamente do outro, mas do que vocês estão mediando. Daí eu chamei isso de não lugar. Mas tem uma outra um outro pressuposto que eu acho que ele é mais complexo e não ficou, assim, tão fácil de se apropriar no último vídeo, que é a relação da criação, do desejo, com o estado de depressão. Eh, então acho que agora a proposta é se aprofundar um pouco mais na compreensão disso. Qual que é a relação entre um quadro de depressão, um estado de depressão, a capacidade de criar e a capacidade de desejar? Vamos entrar um pouco nisso, porque eu acho que eu falei disso de forma muito condensada no último vídeo. Eu vou fazer um outro take, se chama take isso? Ai gente, que maravilha, eu passei praticamente uns 8 minutos falando no take seguinte, no caso esse, e o meu microfone estava desligado. Enfim, nunca usei isso, é a primeira vez. Então eu vou falar de novo. E o jardim botânico já tá quase fechando, eu acho que provavelmente daqui a pouco eu vou começar a ser expulsa daqui, mas vamos lá. Eh, eu disse que eu queria me aprofundar nessa relação entre estados de depressão, criação e desejo. Porque e aí isso é muito mais Maria Rita Kell, tá? O Tempo e o Cão. Quem quiser entender melhor sobre isso, eu super recomendo esse livro dela, maravilhoso. Minha mãe que me deu, inclusive. Muito obrigada, mãe. Minha mãe é uma psicanalista maravilhosa também. Quem quiser o contato, eu posso passar. Mas, vamos lá. É muito importante a gente entender essa relação, porque
foi uma coisa que eu falei ali no vídeo anterior e ficou de forma muito condensada, né. Então, assim, existe uma profunda relação entre a gente reformular o nosso a gente reformular a nossa moralidade, pra gente poder sair de quadro de depressão, e pra gente poder criar, e pra gente poder resgatar a nossa capacidade de desejar. Porque quando você tá se dizendo muitos não podes, quando você tá tendo muitas interdições, o que a gente pode, né, segundo a psicanálise, chamar de castrações também, você não consegue, sair de uma certa paralisia, né. E essa saída dessa paralisia, ela tem muito a ver com essa moralidade, né, com esse lugar em você que tá falando que não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por isso que você precisa de reformular a sua moralidade para você conseguir voltar a criar e voltar a desejar, porque você vai precisar revisitar tudo que em você está dizendo que não pode. E tem um motivo, né, de não para não poder. Tem um motivo para não poder que está relacionado com seus valores. Então, assim, o que está sendo priorizado na sua escala de valores para você dizer que não pode, né? E aí, assim, tem uma outra relação que eu quero fazer, talvez no próximo vídeo, com o tempo. Porque para você criar, você tem que entrar numa outra relação com o tempo. E isso vai exigir permissão, né? Uma permissão que definitivamente não está dada, definitivamente não é incentivada. Mas por hora, para a gente conseguir fazer uma aplicação prática disso, né, vale muito a pena você se questionar o que que você não está podendo, né, o que que você tá do que você está se interditando, que te impede de entrar nesse espaço de criação. Porque se você não está conseguindo desejar a vida que você está tendo, se você não está conseguindo ter libido para se mover, né, vontade de se mover diante da vida, que é algo muito sintomático dos quadros de depressão, né, uma paralisia, uma coisa assim imobilizante. É porque, cara, não tá bom, né, você não tá curtindo. Então, assim, vai ser necessário criar, vai ser necessário criar. E aí para você criar, você vai ter que se permitir. E para você se permitir, você vai ter que identificar o que está te impedindo, né. E aí, daí que vem, né, essa fala dos psicanalistas e dos psicólogos de bancar o seu desejo, porque vai ter um preço, e esse preço está intrinsecamente ligado com seus valores morais. Mas enfim, né, tudo isso não é para ser apenas entendido, isso é para ser vivenciado, né, e numa sessão de psicoterapia, você pode ter uma escuta que te orienta, né, na na não sei se na compreensão, mas na capacidade de se haver com essa interdição, sabe. E mas eu acho que por hora aqui, por esse vídeo, é o que dá pra colocar. E se você precisar de qualquer ajuda com isso, né, é claro que eu tô fazendo esses vídeos também para que você possa fazer uma transferência em mim, né, enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta. E eu vou deixar o meu contato e como você pode, marcar uma sessão comigo. Eh, ou como você também pode levar, né, isso para sua própria reflexão e a partir dessa reflexão levar para análise que você já está fazendo, né. Mas acho que por hora é isso. Espero que tenha sido possível ver de forma mais direta essa relação da agora eu tô traumatizada, eu fico olhando pra luzinha. A a luzinha estava acesa, mas
e a bateria tava acabando, e aí o vídeo cortou. Mas, mas era só voltei para me despedir mesmo. Espero que essa relação entre desejo, criação, moralidade e quadros de depressão tenha ficado mais óbvia. Me fala, se você puder, por favor, se ficou ou não, se você conseguiu identificar isso na sua vida ou não. E acho que o próximo vídeo, porque eu determinei 4 vídeos em relação a esse texto que eu fiz, né? Eu acho que o próximo vídeo, e que eu quero colocar lá no meu site também, e eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre como que tudo isso tem a ver com a maneira com qual a gente se relaciona com o tempo. É, e aí o próximo vídeo vai ser o terceiro dessa série, que termina com 4. E esse é o terceiro vídeo do canal. E tem um vlogzinho. Eu acho que eu vou colocar um vlogzinho aqui no final. Então, se você quiser ter acesso a essa espécie de coisas, né, que estavam se passando durante o processo de vir gravar esse vídeo, eu achei interessante colocar aí pra vocês também, tá bom? Então é isso, agora sim, um beijo mesmo. Agora eu tenho vontade de mandar beijos, eu tô bem menos descansada. E Jardim Botânico, Jardim Botânico é tudo de bom no Rio de Janeiro. Eu recomendo demais. Gente, eu vou gravar o terceiro vídeo do canal amanhã e eu tô ansiosa. Eu falei um pouco, né, lá no Instagram que eu me sinto num estado de apaixonamento fazendo esses vídeos. E acho que o primeiro vídeo, usando essa metáfora dos relacionamentos, ele foi ali o primeiro date, né? E aí eu tô muito kikiki, kkk, sei lá, tentando seduzir vocês pelo humor, sendo leve. Já no segundo vídeo, eu tô mais dizendo ao que eu vim, né? Tipo assim, eu sou mais objetiva ao falar da psicologia. Só que os dois têm uma disparidade muito grande entre eles, né? E eu confesso que isso me deixou um pouco instigada. E eu acho que esse terceiro vídeo, talvez ele tenha esse propósito de conseguir encontrar uma síntese, né, entre esses dois espíritos. E por isso que eu abri a câmera aqui mesmo, sem roteiro, sem nada, da minha cama, antes de dormir, porque tem algo aí, sabe? Tem algo aí que tem que fazer, tem algo aqui, nesse espírito, que eu quero que faça parte. Aí eu tô indo pro Jardim Botânico com o meu transporte preferido, depois do metrô, que entre muitas aspas, apareceu comigo de regatas do Flamengo. Eu acho que se eu fizesse um teste de DNA, eu seria flamenguista, não porque eu gosto de futebol, de time, mas porque eu tenho uma agressividade nata. Tá frio? Um pouquinho? Ai, tá de boa até, né? Tá de boa. Você é da onde? Eu sou de Recife. Eu já percebi que o pessoal onde o calor é mais forte sente mais frio mesmo aqui no Rio de Janeiro. Daqui já dá pra ver o frio. E a entrada de Jardim Botânico ali. Tem essa casa aqui também que é bem interessante, tem uns shows, mas não só shows, tem umas palestras legais às vezes. Nossa, definitivamente Jardim Botânico é um dos meus lugares preferidos, assim, do Rio de Janeiro. Olha essa árvore ali, cara, essa bem do centro, é uma espécie de mangueira. Imagino que... Ela é uma mangueira centenária. As mangueiras, elas não são do Brasil, né? Eu acho que elas são originárias da Índia mesmo. Enfim, esse lugar é muito maravilhoso. Olha essa luz. Eu quero chegar ali pra contar uma coisa que acabou de acontecer. Calma.
Tem esse lugarzinho aqui, cara, que é muito fofo, que eles chamam de Mesa do Imperador. Mesa em que os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II costumavam fazer refeições quando visitavam o Jardim Botânico. Ai, que chato, né? Comer ali naquela mesa. Com tampa em granito e pés de argamassa. Inaugurada na gestão de Frei Leandro, 1824/29. Bom, então vamos lá, vou contar pra vocês da Mesa do Imperador. Vamos pegar um pouco, né, dessa energia imperialista da cidade, que eu acho que é uma energia que contribui para esse desinibimento social que existe também. Porque você tem que ser meio imperialista, né? Pra você botar pra jogo você mesmo de vez em quando. Então, lá no primeiro vídeo, eu tava contando que eu acho que... Eu acho, tá? Não tenho certeza disso não. Provavelmente não. Talvez eu só esteja fazendo de gracinha. Mas eu acho que eu tenho um transtorno de desinibição social que combina muito, né? Com o Rio de Janeiro, que se beneficia muito, assim, de estar no Rio de Janeiro. E vive acontecendo uns episódios, cara, muito desinibição social pra mim. E que me faz me sentir muito familiarizada com essa cidade. Porque se eu tenho esse tipo de atitude em Brasília, por exemplo, eu não sou tão bem recebida, sacou? Mas aqui no Rio de Janeiro, quando eu tenho esse tipo de atitude, eu sinto que eu tô super em fase com o ambiente, que não tem nada de errado. E aí eu tava entrando no Jardim Botânico... Não, primeiro assim, eu tenho que contar que antes de eu sair de casa, eu tava pensando muito no atendimento, num caso que eu tô atendendo. E eu pensei assim, gente, queria, sei lá, um caso de muito sofrimento psíquico. E que de vez em quando eu tô lá em casa fazendo as coisas e por mais que eu não esteja atendendo, me vem assim, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria ter sido melhor, né, assim, em termos clínicos para esse cliente, para esse paciente, que eu acho que, né, qualquer profissional se cobra de alguma maneira. E aí dentro dessa cobrança me veio assim também, né, uma redenção do tipo, mas também cada um tem o psicólogo, a psicóloga que merece, e cada psicólogo tem o paciente, a paciente que merece. E aí eu saí de casa com isso na cabeça, né? E aí eu cheguei no Jardim Botânico e tinha uma irmã conversando com a outra que ela falava exatamente... Ela tava agradecendo a irmã, porque eu acho que a irmã comprou o ingresso pra ela. E ela falava assim, cada um tem a irmã que merece, a mãe que merece. E eu achei muito engraçado, né? Porque eu tava pensando exatamente nisso quando eu saí de casa. E aí eu meio que participei, assim, da conversa. Fiz uma participação especial na conversa. Falei assim, e a psicóloga que merece também. E eu acho que ela era psicóloga. E aí depois eu acabei trocando ali o arroba com a irmã do meu Instagram. E então acho que esse terceiro vídeo eu também quero dedicar pra Elisete. Elisete, se você estiver vendo esse vídeo, cara, você conversou com... a sua irmã, né? Sua irmã conversou comigo. Eu tava ali saindo de casa, mas senti que sua irmã conversou comigo quando eu cheguei aqui. E acho muito interessante essas conversas que acontecem de forma temporal, assim, no tempo e no espaço. Aí é meu acampamento. É uma fotinha que eu fiz no final. Eu fazendo uma revisão no café. E essa última frase, cara, ele falando que acordou de manhã, fez café e que já tava no estúdio. Eu achei que combinou muito com o meu dia anterior, sabe? Mas então é isso. Boa semana!